Mas pare de tergiversar. Eu quero saber, a partir dessa declaração, eu preciso sair de cena, ele é o tricampeão, ele precisa aparecer. O que aconteceu a partir daí? Então, a partir daí, a primeira, ou seja, o primeiro grande highlight dessa história foi o Nelson chamar a imprensa italiana convidar, eles estavam sempre juntos, ele gostava muito da imprensa italiana, porque publicavam exatamente o que ele falava, né, porque gostavam das pérolas dele. E para o italiano publicar um palavrão não é problema, né? Exatamente, exatamente. E foi com esse palavrão que a notícia foi espalhada, que ele chamou o Ayrton de Finóquio, que não era nada disso, é que o Ayrton estava, na verdade, namorando. Vocês podem reparar, tem um cara que está sempre com a pasta segurando, a família pedia... Quem era esse cara? Quem era esse cara? Era um cara que cuidava, como o seu Milton não ia a Dona Neide para a pista, naquela época, o Armando Botelho, que era empresário dele, já tinha morrido, e o empresário... Não. Armando Botelho foi o primeiro empresário. O Bira era sócio dele. Ah, entendi. O Bira era o sócio. Foi o Bira que trouxe junto com ele a Audi aqui para o Brasil. Né? Junto com o Leonardo. E junto com o Leonardo. Sim. Então, na verdade, o Bira era sócio do Ayrton e o Armando Botelho, que morreu, era o grande empresário, o grande mentor do Ayrton, e o Braguinha, o maior consultor do Ayrton. Ele tudo que ele ia fazer na vida consultava o Braguinha. De negócios e falava muito com o Galvão também. Falava muito com... Entendi. Então ou seja, existia o grupinho dele. E dentro dessa história tinha uma pessoa que viajava sempre, fazia companhia e tal, e o Nelson aproveitou e falou que o Ayrton era viado, que era Finóquio. E todos espalharam isso. Aí teve várias histórias. Os italianos espalharam. Os italianos, mas o mundo começou a dar isso, começou a dar notícia. Aqui no Brasil foi divulgado a polêmica, não dizendo que o Ayrton era gay, mas a polêmica toda. Aí o Ayrton deu... Para piorar, né? Deu a declaração, pergunta para a Caterine se eu sou viado mesmo, porque ele já tinha namorada belga, a mulher do Piquet naquela época já tinha sido namorada do Ayrton. Então aí ficou aquele imbróglio, ou seja, não tinha mais relação nenhuma entre os dois. Por que fez isso? Porque fez isso com qualquer um, não chegou para o Mansell, para desestabilizar o Mansell, naquele campeonato que você falou. De 87. Ele bate no muro, quase morre. Que ele falou que o Mansell rodava tanto, era tão ficava tão desconcentrado, porque não podia ser diferente. A mulher dele era muito feia. Cara, só que pro Mansell... O cara se embasbacava com qualquer curva. Só que a mulher do cara era numa cabine telefônica. É horrível. Só que o Mansell era um cara tão gente boa, eu tive o prazer de conhecer, de conversar com ele, mas muito gente boa. Isso não afetou ele, que era o jeito dele mesmo, ele era estabanado. Como foi o Juan Pablo Montoya, como foi o Verstappen, que era um cara que andava... Mas peraí, muito mais competente o Mansell que o Montoya. Não, estou dizendo assim, que era um cara que queria andar mais do que o carro, mas sem o carro poder responder aquilo. Sim. O Verstappen no começo era assim, batia muito, rodava, a mesma coisa o Montoya e a mesma coisa o Mansell. Né? Mas realmente não dá para comparar. De qualquer maneira, era um pitaco que o Nelson dava. Outra coisa que ele fazia, isso que me contou foi o Lua, Carlos Sintra Mauro, Lua, que era o ghostwriter do Nelson, ou seja, ele tinha um texto esplêndido. A 1000 por hora. A 1000 por hora, exatamente. Grande amigo nosso. Ele percebeu que a Williams estava se transformando em duas equipes, uma equipe inglesa, uma trabalhando para o inglês, Nigel Mansell, e outra trabalhando para o Piquet. Quando ele percebeu isso, essa cisão, ele começou a acertar o carro dele de maneira diferente e totalmente errada, para na manhã do domingo, os mecânicos do Piquet copiarem o acerto, ele saía para a volta dele, ele sabia o que tinha que fazer, mudava de novo. Os mecânicos do Mansell. O mecânico do Mansell, ele saía com o acerto dele, mudava aquele clique na asa, a pressão do pneu e largava para a corrida com o carro certo e o Mansell com o carro todo torto. Sim. Né? Então, esses eram os tricks que o Piquet... Eu adoro o Nelson. Para mim, assim, foi um cara que começou do zero, mesmo tendo uma família muito rica em Brasília. E ele chegou a trocar a roda do pneu do carro do Carlos Reutemann, foi mecânico, levava no começo na Fórmula 3 inglesa, ele ia para a pista com o carro dele e ele mesmo rebocava o carro dele para a pista, ou seja, ele se fez... Meu pai morreu em 89, né? Eu nasci em 81. Meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Meu pai contava uma história que você vê como o automobilismo que moldou minha vida, essa coisa de paixão por carro. Meu pai falava que quando ele corria de Super V,
que eram os Boxer 1.6 de Kombi, o Piquet rezava, porque o Piquet tinha uma oficina em Brasília, era isso? Uhum. O Piquet torcia para vir alguma Kombi arrumar, que ele pegava o motor que estava com problema, ele levava para São Paulo, arrumava, preparava, comando e tal, não sei o quê, corria de Super V, voltava para Brasília e entregava na terça. Meu pai contava isso. Se o Piquet estiver ouvindo, ou o Piquezinho, se vocês puderem, desmintam essa história aqui com a gente. Mas meu pai falava isso, falava assim, o Piquet era foda. Meu pai era italianão, gigante, tudo era no tapa. Ele falava assim, Piquet... Ele falava que o Senna se dava bem porque ele tinha orelha de abano e servia de aerofólio. Sim. Pesado, pegava pesado. Sim. Meritocrata. Sempre. Ele falava assim, pequeno mecânico, corria de Super V. Eu ia em Interlagos com 18, 19 anos, via... Enfim. E ele contava exatamente essa história. Ele chegava com um motor, botava no chassi do Super V, que a Super V era uma puta categoria nos anos... Final dos anos 70, né? E eu não sei se essa história é verdade, mas enfim, eu pensei até que você soubesse. Voltando. Esse voltando tá bom. Passado isso, qual foi não a repercussão? O quanto isso influenciou num clima de boxe? Porque 87 você cobriu tudo. Sim. Praticamente tudo ou tudo? Tudo. De 86 pra frente. De 86 pra frente. Então, 87 você cobriu tudo. Quanto que essa história de... ainda o cara da malinha e tal... Porque eram outros tempos, né? Você... que nasceu e já brincava com o celular no seu cadeirão, esqueça. Essa época era de máquinas Olivetti, nem eram elétricas. Exatamente. Era do tá. Essa época, o termo de, ainda mais no esporte masculino, alguém ser taxado veementemente de homossexual, que não teria problema nenhum, mas num esporte e num mundo como era complicado, né? Como é que isso repercutiu? O Senna ficou com medo de que isso refletisse nos patrocinadores, porque ele prezava muito o patrocínio também. E o Piquet insistiu até quando nessa história? Porque, sabidamente, Senna não era gay. Então, o Piquet não precisou mais insistir na história, né? Ele jogou e foi. Os italianos fizeram o trabalho. Fizeram. O mundo fez, né? Aqui no Brasil surgiu o comentário. Eu acho que não afetou o Ayrton, não. O Ayrton, na verdade, ele era... Eu via muito isso, João. Ele era casado com um carro de corrida. Ele era casado, o foco dele estava sempre no carro de corrida. Qualquer coisa que ele fosse, é o cara que chegava mais cedo, que conversar com o mecânico, que ia dormir, acordar pensando no carro de corrida. Então, eu não acredito que isso tenha afetado absolutamente ele em nada. É claro, deixava ele puto, né? Mas eu acho que não afetou, não. Não afetou a performance dele, absolutamente nada. E pro Piquet? Também não. Pro Piquet é tudo zoação, né? Nessa época era tudo zoação. Não... Eu quero que você conte aquela história de Montreal. Que ano que é aquilo? Foi quando estourou essa bomba. Porque Montreal é a quarta, quinta corrida na época, né? Não, aquilo já foi em 88. Aquilo foi em 88. Não, 88. É isso aí, 88. Quarta ou quinta corrida é Montreal. Montreal. E aí... conta você. Então, eu estava com o Lua na sala... Todos ficavam, os pilotos e jornalistas no mesmo hotel, que era muito perto do circuito, né? Notre-Dame. Circuito de Gilles Villeneuve, na ilha de Notre-Dame, né? Que é uma ilhazinha bonita, um parque maravilhoso e tal, e tem o nome, foi batizado de Gilles Villeneuve, que é o grande herói do Canadá, o pai do Jacques Villeneuve. E ele, por acaso, estava descendo no elevador o Nelson, o Ayrton entrou no elevador e vieram só os dois. A imprensa toda embaixo, já para sair, piloto, já vai todo mundo embora, mas a gente ainda embaixo que sempre... Peraí, os dois sabiam que a imprensa estava embaixo? Ou só o Piquet? Não, ninguém sabia. Até aquele momento ninguém sabia. E desceram, cada um para cuidar da sua vida. E a imprensa está ali porque, na verdade, não estava imprensa. Nós, jornalistas, estávamos porque a gente estava hospedado no hotel, preparando para sair. Então estava todo mundo ali, aquela muvuca, né? Como acontece aquela muvuca do Transamérica quando tem corrida exatamente. Os caras saem. Hoje, com muito mais segurança, na época não tinha isso, né? Você conhecia as equipes pelos uniformes, tudo muito bem uniformizado. Então, branco e vermelho, não vermelho, né? Mas é aquela cor do cigarro Marlboro. Você via de longe todos os caras da McLaren. Os caras tinha amarelo, era o cara da Lotus. O verde da Benetton. Exatamente. Então, você identificava então aquelas várias tribos e os jornalistas todos muito mal arrumados, né? Credencial, o cabelo por fazer. Camisa calça semi-bag. Desse jeito. Desce, a hora que o Ayrton
que chega o elevador no térreo, o Nelson sai antes, olha para trás, aproveitando que está todo mundo ali, ninguém pode falar nada, e olha para o Ayrton e fala, mas que tu é viado, hein? E sai andando. Ou seja, não tinha nada, não dá, imagina, não dá para ter nenhuma reação e já... Todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. O Senna, inclusive, e o Senna não podia dar uma voadora nas costas dele. Exatamente. Que maluco, hein, cara? Ficava pensando, acho que nem a gente quando é moleque fica pensando coisa para fazer, para sacanear o coleguinha da escola e tal. Né? Era mais ou menos isso. É aquela coisa, né? 13, 14 anos, tá de olho numa menininha e tal. O seu amigo tá de olho numa menininha, vocês estão conversando ali. Chega assim, e aquele dia, aquele peido que você deu no ônibus? É pra dar uma... Vamos dar uma causada, eu quero ver o circo pegar fogo, né?